Onde está a dracma? Ou, em alguns casos, onde estão as dracmas que você perdeu? Bom, deixa eu ler um texto para você entender isso. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, lá no versículo de número 8, é um trecho da parábola da dracma perdida, que diz assim, ó: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? Bom, Jesus ele usa aqui um fato relevante que acontecia naquela época com as mulheres palestinas. Essas mulheres, quando elas casavam, elas recebiam uma espécie de colar com 10 dracmas. A dracma era o equivalente a um dia de trabalho. E o que acontece? Esse colar que ela recebia depois do casamento, ele tinha um valor monetário, mas além do valor monetário, ele também tinha um valor muito maior, que era um valor sentimental. Ela representava o casamento, que era muitíssimo valorizado naquela sociedade. Também um dia muito importante, marcante para a vida dela, né? Então ela fazia questão de andar com aquele colar, aliás, era o equivalente a uma aliança de casamento hoje, né? Então, para aquela mulher, era muito importante andar com aquele colar, exibi-lo, e principalmente ele estar completinho com as 10 dracmas. Ao perder uma dracma, aquela mulher, ela procurava incansavelmente até encontrá-la, porque andar com aquele colar incompleto significava muitas coisas: relaxo, falta de interesse, falta de respeito com o casamento e com o seu cônjuge. Então, uma dracma, ela representava um valor muito grande, além do monetário, um valor sentimental, um valor social. Então, o que eu quero dizer quando cadê a dracma ou as dracmas que você perdeu? Isso aqui nos traz uma reflexão. Se a dracma fala de valor ou valores, nós temos que parar para pensar o seguinte: onde estão aqueles valores que nós perdemos? Muitas pessoas perdem valores ao longo da sua caminhada cristã, sabia? Temor a Deus é um valor que muitas pessoas perdem. Lembra quando você começou? Há pessoas que elas começam na caminhada cristã, e isso é a maioria, por que não dizer todos, começam com aquele temor, com aquele zelo, aquele respeito, aquela reverência pelas coisas de Deus. Chegar no horário do culto, lembra disso? Ou então antes do culto começar, alguns até se ajoelhavam ali, faziam a sua oração e ficavam esperando o culto iniciar. Hoje muitos chegam no horário que quer, quando der. Alguns chegam até durante a ministração da palavra já. Você perdeu uma dracma. Você perdeu um valor. Há pessoas que tinham aquele cuidado, aquele zelo de não falar mal dos irmãos, de não falar mal da sua liderança espiritual, de não falar mal do seu colega de ministério, ou de um irmão simples da igreja. Não queria falar mal porque não queria denegrir a imagem da pessoa. Esses que muitas vezes tinham esse cuidado, agora às vezes fazem até grupos de fofocas. Você perdeu uma dracma. E muitas outras. Há pessoas que se importavam com a sua fidelidade a Deus, com a sua administração financeira e não dever nada a ninguém, a não ser o amor. E de repente perderam isso. Muitos tinham um zelo, né, grandioso pela leitura da Bíblia Sagrada. O primeiro contato do dia seria com Deus, seria com a Bíblia. E outros, quando vão ler a sua Bíblia, já não sabem mais nem abrir direito. Ou então só leem quando a trazem ao culto, se é que trazem, muitas vezes. Enfim, muitos valores, gente, eles têm sido deixados para trás. Muitas dracmas estão perdidas e precisam ser encontradas. Você imagina comigo uma mulher recém-casada, ou até mesmo casada, ela andar com o seu colar no pescoço com 9 dracmas, com 8 ou com 7. As pessoas iam olhar para ela como uma mulher relaxada, desrespeitosa consigo mesma, com o seu marido, com o seu casamento, com a sua condição social. Então, para uma mulher não valeria a pena andar com colar sem 1, 2, 3 ou mais dracmas. Então, por isso que Jesus disse que ela procuraria até encontrar. Então, fala de uma mulher diligente e zelosa. Eu pergunto para você, você tem procurado as dracmas que você percebeu?
ou aliás, que você perdeu, ou quem sabe, você percebe que você perdeu ou não. Você tem um ouvido sensível para ouvir conselhos, você tem um coração ensinável para receber conselhos, de alguém chegar para você e dizer, ei, antes você era assim, você era desse jeito, hoje você não é mais. Ou de repente você é aquela pessoa que logo repreende e não aceita. Como é que é o seu coração? Bom, hoje eu estou aqui como um mensageiro de Deus para dizer para você, procure analisar e perceber se você não perdeu algumas dracmas. E se você as perdeu, seja diligente e vá procurar. Porque se o Senhor ensinou isso aqui para a gente, trouxe a reflexão, esse comportamento cultural que existia naquela época, é porque isso aqui é importante para nós em todos os tempos. Essa parábola aqui, ela fala sobre o valor de uma alma, né? O valor que Deus dá a um pecador que se arrepende. Mas em se tratando dessa primeira parte da parábola, a questão do valor de uma dracma, bom, valores morais, valores espirituais, sociais, familiares, conjugais, pessoais, etc. Todos esses valores têm que ser levados em conta e nós temos que procurar esses valores que estão perdidos. Porque Deus leva em conta o seu interesse em recuperar esses valores, principalmente aqueles que honram o nome dele e o reino dele, do qual você faz parte. Eu espero que isso aqui possa te ajudar e também tenho certeza que vai ajudar outras pessoas. Será que você teria interesse o suficiente de compartilhar isso? Não perca esse valor. Quem sabe em outro tempo você tinha aquele desejo de sair às ruas, né? Com folhetos, cartazes, meios de evangelização para alcançar as pessoas. E hoje você tem esse meio aqui, tão fácil, só um clique, 2, e você compartilha com dezenas de pessoas. Faça isso. Recupere essa dracma, quem sabe que você perdeu, né? Bom, tenha um coração ensinável e você vai receber isso e acolher no teu coração com toda a humildade. Amém? Eu quero orar com você antes de encerrar esse vídeo, mas também pedir a você que você deixe o seu like, se inscreve no canal e vamos fazer a obra de Deus juntos. Vamos orar? Meu Deus, obrigado pela tua palavra, pelo teu ensinamento. Temos um coração humilde e ensinável para receber aquilo que vem do Senhor. O Senhor repreende aquele a quem o Senhor ama. Temos que nos sentir honrados em sermos repreendidos e ensinados pelo Senhor. Meu Deus, que nós possamos também, como bons mordomos, compartilhar essa palavra e tudo aquilo que da tua parte temos recebido, porque outras vidas também serão muito abençoadas. Pai, que aquilo que foi entregue hoje possa trazer essa pessoa a uma reflexão e se ela percebeu que perdeu dracmas, que elas possam buscar com toda diligência até encontrar para serem uma verdadeira bênção nas tuas mãos, no teu reino, em nome de Jesus. Amém? E você diga amém e deixe nos comentários aquilo que falou ao teu coração. Não esqueça, hein? Abençoe outras pessoas. Até amanhã, se assim Deus permitir.